podemos também fazer a multiplicação, né, de um escalar pelo vetor. Por exemplo, se a gente tem esse vetor A aqui, 2 newtons. Esse vetor está no eixo x aqui, né? Então a direção dele aqui é x chapéu. Então se eu quero saber quem é o vetor 3 vezes A, o que é? O que eu devo fazer com isso? Na mesma direção aqui, x, né? Eu vou multiplicar 3 vezes por 3 esse A. Então é a mesma coisa que eu somar ele 3 vezes, né? Então se eu pegar o vetor A, colocar na frente do vetor A e colocar outro vetor A, eu estou somando 3 vetores A. Então vai me dar um vetor que 2 vezes 3, 6 newtons, né? 2 aqui, mais 2, 4, mais 2, 6 newtons, né? A gente tem também a decomposição, né, de um vetor. A gente pode formar um vetor, né, a partir de 2 vetores, né? Olha só. Por exemplo, se eu tenho esse vetor f aqui. Esse vetor f está na direção, né, xy aqui, né? Se eu traçar meu plano cartesiano nesse vetor, esse vetor vai ter uma inclinação com relação, né, à minha direção x, né? Como que eu faço a decomposição desse vetor? Na realidade, a decomposição nada mais é que eu projetar esses vetores, esse vetor, né, nos eixos cartesianos aqui. Por exemplo, se eu projetar esse vetor f aqui, ó, no meu plano, na minha direção x, eu vou ter um vetorzinho aqui, ó, que eu posso chamar de uma componente, né, desse vetor x, que eu vou chamar desse vetor f. Eu posso chamar ele de f. Esse é o vetor f, né? Eu posso fazer também a projeção desse vetor no eixo y, né? Fazendo a projeção desse vetor no eixo y, a projeção é feita com retas paralelas, né, aos eixos aqui. E eu vou ter quem aqui, ó? Um outro vetorzinho meu aqui, aqui vai ser a projeção de f no eixo y aqui, né? Então, na realidade, esse vetor f meu, né, é a soma dos meus vetores f de x na direção x, né, mais f de y na direção y, né? Então, eles têm direções aqui, ó, perpendiculares, né? Então essa aqui é a decomposição desses meus vetores. Mas quem que é esse f de x? Quem que é esse f de y, né? Com relação a esse f. Se eu souber esse ângulo, fica fácil, né? Então olha só. Por exemplo, né, se para eu descobrir quem que é esse f de x meu, né, eu vou usar o f de x e o f de y. Eu vou usar o cosseno e o seno, né, desse ângulo aqui para eu poder descobrir. Por exemplo, o cosseno de um ângulo, ele é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? O seno desse ângulo, ele é quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, olha só, analisando esse triângulo aqui, né? Esse triângulo igual a gente fez lá na construção da soma pela regra do paralelogramo, né? A gente forma um triângulo retângulo aqui, né? Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Então o cosseno desse ângulo θ aqui vai ser cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É f de x, né? Então eu tenho aqui, ó, cosseno de θ igual a f de x sobre quem? A hipotenusa. E minha hipotenusa é quem? O meu lado que está voltado para o ângulo de 90 graus, sobre f, né? Então, meu f de x, ele vai ser o f vezes o cosseno de θ, né? E quem vai ser aí, ó, o meu seno, né? O meu seno vai ser cateto oposto por hipotenusa, né? Então, meu seno é quem? Cateto oposto é meu valor f y, né? Esse aqui tem o mesmo tamanho que esse aqui, né? Sobre a hipotenusa, que é f. Então, meu fy vai ser igual a f vezes o seno
de θ. Tem uma forma também bacana da gente analisar aí, a regrinha do colado e separado. Mas quem que é esse colado e separado? Assim, ó, o colado eu uso o cosseno. O separado eu uso o seno. Então, quando eu analiso o cateto, né, eu vou analisar qual cateto está colado e qual cateto está separado de quem? Do ângulo. Né? Então, olha só, nesse ângulo θ aqui, qual cateto está colado ao ângulo? O f de x. Né? Então, se o f de x está colado, o f de x vai ser colado cosseno. Vai ser o f vezes o cosseno de θ. Né? O fy é o que está o quê? Separado, né, desse ângulo. Né? Então, o fy vai ser o f vezes o seno de θ, porque ele está separado. Que dessa forma aqui evita a gente toda hora fazer a expressão aqui do cosseno e do seno.